Nós leremos agora o capítulo 5, verso 11, 12, 13 e 14, e também o verso 1, 2 e 3 do capítulo 6. O versículo 11 começa dizendo assim: a esse respeito, que respeito, já que você talvez não possa saber o que passou, a esse respeito, a respeito do sumo sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, é o que ele fala nos versículos anteriores. Então ele diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Convido os irmãos para lerem os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 6. Isso faremos, se Deus permitir. Meus irmãos, os hebreus a quem essa carta foi direcionada, ou dirigida, são judeus que se tornaram cristãos, estavam agora, nesse momento, pensando em desistir, deixar tudo e voltar para o judaísmo. E quando nós olhamos para o que o autor escreve, ele foi altamente usado por Deus. Isso nós não temos dúvidas, porque ele procura adverti-los que se eles não continuassem na vida que eles abraçaram agora, o caminho deles seria um caminho de trevas, um caminho muito difícil. E ele não poupou palavras. Você percebe bem no capítulo 1, 2, 3 e 4, que ele não poupou palavras para falar com eles. Ele falou sobre negligência, ele falou sobre apostasia, ele usou diversas porções do Antigo Testamento, mas foram muitas. Eles eram conhecedores do Antigo Testamento, então ele usa muito o Antigo Testamento e insiste para esses irmãos que o que eles deviam fazer de melhor era se expor à palavra de Deus, fixar os olhos no Senhor Jesus Cristo e continuar progredindo na vida de fé. Essa é a insistência que ele faz nos 4 primeiros capítulos. Se você não esteve aqui, você tem esse resumo. Nos versículos que se seguem, nós estudamos aqui do versículo 1 ao 10 na quarta-feira. Se você não veio, você vai saber que nós estudamos sobre aquilo que ele usa como uma figura de linguagem, o quiasmo, onde ele diz como que se dava o sacerdócio, ou o sumo sacerdócio no Antigo Testamento. Ele diz todos os pontos e depois ele se volta para o Senhor Jesus Cristo e diz que Jesus carregava todos esses predicados. Tudo que um sumo sacerdote passava no Antigo Testamento, Jesus também passou, Jesus também viveu, com uma diferença: Jesus foi o sacrifício. Ele não pegava o sacrifício e oferecia por alguém, ele era o próprio sacrifício. Quando nós chegamos a esse trecho aqui da palavra, esse trecho final, versículo 11, 12, 13 e 14, e os 3 primeiros versículos do capítulo 3, o que ele faz aqui é exortar o povo ao progresso na fé. E ele diz: olha, vocês precisam prosseguir e progredir na fé. Não dá para parar e não dá para voltar atrás. Meus irmãos, por que isso é importante? O que ele diz aqui, por que isso é tão importante para a nossa vida? Porque ter fé em Jesus também implica em continuar progredindo dia a dia. Não basta receber o Senhor Jesus Cristo, é preciso progredir. Receber Cristo é o início, é o primeiro passo, mas você precisa prosseguir cada vez mais.
como nos insiste em dizer 1 Tessalonicenses 4:1, o final desse versículo diz: olha, eu falo para vocês quanto à maneira que vocês deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, diz o apóstolo Paulo, continueis progredindo cada vez mais. Essa é a insistência para qualquer servo de Cristo e para qualquer igreja. Qual que é a grande ideia desse trecho aqui da palavra de Deus? Eu gostaria que você pegasse essa grande ideia e guardasse no seu coração. O texto está falando de criancinhas que Jesus não pega ao colo. Jesus diz assim: deixai vir a mim as criancinhas. Mas esse aqui é o tipo de criancinha que ele diz: eu não quero pegar no colo. É gente que já devia ser adulto, já devia caminhar com as próprias pernas e ainda está pedindo colinho. E ainda está pedindo que Jesus pegue no colo. E essa é a grande ideia que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Quando nós olhamos para esse texto, ele está nos dizendo que há um modo de nós não querermos crescer que é péssimo. Há um modo de nós não querermos crescer que a Bíblia condena. Há uma maneira de nós nos voltarmos para longe do crescimento que desagrada a Deus. E é péssimo e é tão condenado pela Bíblia. Por quê? Porque conhecendo o sacrifício de Jesus, que é a melhor coisa da nossa vida, o que importa a partir de agora é progredir na fé. É entender o que Deus realmente espera de nós. Como nós vamos olhar para esse texto então e entendê-lo para a sua própria época e entendê-lo para a nossa época? Pelo visto, o autor conhece bem as pessoas para quem ele escreve. Eram pessoas que conheciam e tinham entendimento do Antigo Testamento. Por isso ele cita tanto o Antigo Testamento. Ele tinha ciência de que eles já tinham essa mentalidade. Eles sabiam que era o sumo sacerdócio, ou sabiam quem era Moisés, sabia da aplicação dos anjos, dos profetas antigos. Ele tinha conhecimento disso. E quando ele conversa com eles, olha como que o texto nos mostra que ele tem esse conhecimento. Do verso 1 ao verso 10 do capítulo 5, ele cita por 2 vezes que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote e rei de Salém, que foi muito marcante no Antigo Testamento, porque Abraão entregou para ele o dízimo quando não tinha lei. Quando nada ainda existia da lei do Senhor, Abraão o respeitou como tal. Então, quando você olha aqui, por 2 vezes ele diz: olha, Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele fala isso por 2 vezes. Então ele deixa muito claro para eles que esse assunto é o assunto principal da carta. É o que eles precisam guardar no coração. Que Jesus substituiu todos. Os profetas, os anjos que vinham trazer uma mensagem. Jesus é a própria palavra. Jesus é o próprio sacrifício. E Jesus é o sumo sacerdote a partir de agora. Nós não temos hoje sumos sacerdotes. Pastores não são sumos sacerdotes. Padres não são sumos sacerdotes. Outros religiosos não são sumos sacerdotes. Não somos. Jesus é o sumo sacerdote final. E o único que nós precisamos. E quando nós olhamos para esse texto das Escrituras, o que o autor dessa carta, ele quer dizer para esses irmãos aqui, quando ele começa no versículo 11, dizendo assim: olha, a este respeito, a respeito do sumo sacerdócio de Cristo, eu tenho muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, mas eu não vou falar dessas coisas mais. Olha que interessante as palavras dele. Ele diz assim: mas eu não vou falar mais porque vocês são tardios em ouvir. Trocando em miúdos, o que ele quer dizer? De forma clara e objetiva, contextualizando para o nosso tempo e até usando um meme do nosso tempo. Para quem não sabe, o meme é algo criado há muito tempo, desde 1975. É essa repetição de uma imagem, de uma frase, de alguma coisa que se propaga sozinho. E nós temos muitos memes aí que são espalhados. E como ele, utilizando um meme da nossa época, sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim: eu tenho muito a dizer sobre o sumo sacerdote de Cristo, mas vocês não estão preparados para essa conversa. É duro ouvir isso, não é? Mas é disso que ele está falando. Eu tenho muito a dizer sobre esse assunto,
mas vocês não estão preparados para essa conversa. Eu quero falar com vocês sobre algo que é principal, que é básico na vida cristã, que é super necessário de um crente abraçar e entender, mas você não está preparado para essa conversa. E ele diz por que eles não estavam preparados para essa conversa. Tinham dois motivos. Primeiro, ele diz que esse assunto é um assunto difícil de explicar mesmo. Não é um assunto fácil de ser explicado, de ser digerido. É como se fosse uma carne que você mastiga, 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 mastiga e é difícil de engolir. É isso que ele está dizendo. Mas o principal não é isso. O segundo motivo, que ele deixa aqui bem claro, é que esses irmãos eram tardios em ouvir. Explicando melhor, ele está dizendo que eles se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Ele está dizendo que aqueles irmãos ouviam sem prestar atenção. O que ele está dizendo é que esses irmãos ouviam, mas os seus olhos estavam grudados no smartphone. Eles ouviam, mas a mente deles estava em outro lugar. Eles eram tardios em ouvir. E esses dois pontos aqui são a causa do autor dizer, olha, eu não vou continuar dizendo mais sobre esse assunto, porque é um assunto difícil e vocês são muito devagar para ouvir o que eu tenho para dizer. Percebe o quanto que é um alerta profundo e dá uma sacudida nesses amados irmãos, dizendo, olha, vocês precisam progredir. O que ele está dizendo para eles, olha, é difícil argumentar com vocês, é difícil dizer para vocês o que eu tenho para conversar contigo, porque vocês estão com preguiça de ouvir. Os ouvidos seus são muito lerdos. Eu já falei do capítulo 1 até o capítulo 4, eu estou falando que Jesus é maior que tudo e todos, Jesus é maior que tudo e todos, Jesus é maior que Moisés, maior que Josué, maior do que os profetas, maior do que os anjos, mas vocês, eu não vou continuar porque vocês são difíceis de escutar, uma mensagem tão clara, tão verdadeira, tão profunda. E é interessante porque Tiago, capítulo 1, 19, nos diz assim, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, e o autor de Hebreus está dizendo, vocês não estão prontos para ouvir o que eu tenho para dizer. Só existe, meus irmãos, uma maneira de compreender o que ele diz no versículo 11, e de duas coisas a gente pode definir uma. Ou a verdade sobre a qual ele quer falar, gastar tempo, explicar para aqueles irmãos, está além da capacidade deles, o que não parece ser a verdade, porque eles tinham conhecimento de tudo isso, ou aqueles irmãos, eles tinham muita dificuldade em captar as verdades espirituais e aprendiam muito devagar. De duas, uma. E eu acredito que ele está fixado na segunda. Que eles tinham os ouvidos muito sujos, muito poluídos, de coisas que não deveriam poluir o ouvido deles. Quando nós olhamos para esses versículos, e agora a gente passa ao versículo 12, porque aí ele vai esclarecendo um pouco mais. O versículo 12 ele afirma aonde aqueles irmãos deveriam estar a essa altura da vida. Depois de tantos anos como cristãos ou conhecendo o Senhor Jesus, onde aqueles irmãos já deveriam estar? Olha o verso 12, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares, as coisas básicas da vida cristã. O que ele está dizendo para esses irmãos, olha, a esse ponto aqui, nesse trecho da estrada, perceba bem que ele não está falando de novos convertidos. As ovelhinhas novas que a gente tem aí, que chegaram há pouco tempo, não está falando para você. Ele está falando de gente que já tem um trecho, uma caminhada, uma vida com Deus. Não é daquele que chegou há pouco tempo agora. Não é daqueles que abraçaram a fé há pouco tempo. Ele está falando para gente que já tem uma convivência na vida cristã de anos. Então ele diz assim, nesse estágio da vida, vocês deveriam ser mestres na vida cristã. Vocês deveriam ser professores. Mas em vez disso, o que aconteceu? Percebo que
que vocês ainda precisam de alguém que os alfabetize nas coisas básicas da vida cristã. Alguém que lhes ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus. Trocando bastante e resumindo bastante, ele está dizendo, olha, vocês ainda estão precisando de alguém que vos ensine o beabá. B mais A, Bá. É isso. Percebe o quanto que isso é profundo para a vida da igreja? Ele está dizendo, olha, vocês estão precisando de alguém que te ensine sobre oração, sobre a importância de leitura da Bíblia. Você ainda está precisando de alguém que fique te falando da importância de participar do culto, de vir à igreja no dia da ceia. Você ainda está precisando de alguém que te ensine sobre dízimo, oferta, contribuição. É disso que ele está falando, porque isso são princípios básicos. São coisas muito básicas da vida cristã. E quando ele diz isso, de maneira bem clara, vocês estão bebendo leite materno quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. Percebe o quanto isso é profundo? Porque ele diz sobre isso. Vos tornastes, versículo 12, o final, como necessitados de leite e não de alimento sólido. Vocês ainda estão precisando tomar leitinho. O pessoal lembra aqui daquele saquinho de leitinho assim, que costumava algumas escolas dar? É disso que ele está falando. Vocês ainda estão tomando leitinho. Já devia estar comendo comida sólida, comida boa, que enche, substância. Mas vocês ainda estão precisando de leitinho, mesmo depois de 10, 15, 20, 30 anos de caminhada cristã. Tem alguma coisa que não está batendo, que está errado. É isso que ele está aqui chamando a atenção da igreja. Então tenha em sua mente duas figuras que vão nos ajudar a perceber ainda melhor o texto. Tem a figura de uma criança que vai para uma escola. A pergunta que o autor faz aqui é o seguinte: quem é você nessa escola? A criança ou o professor? Você é alguém que ensina ou você é alguém que ainda está aprendendo? É disso que se trata nessa caminhada do verso 12. Qual a posição que você ocupa na igreja de Cristo Jesus? Você é ainda desse que precisa ser ainda alimentado com um leitinho materno, precisando ainda te ensinar o beabá, ou você já é um professor entendido, olhando para a quantidade de informação que você já recebeu no decorrer desses anos, você já deveria ser mestre. Por exemplo, nós estamos estudando a carta aos Hebreus. A maioria dos irmãos aqui já estudaram essa carta com o pastor Wellington, ou com outros pastores. Percebe? Não é a primeira vez que você ouve sobre essa carta, ou que você a estuda. Não é a primeira vez. E é disso que ele está falando. Olha, diante de tanta informação que você já recebeu, tantos sermões diante dos quais você já esteve exposto, tanta pregação da palavra, tanto ensino de escola bíblica dominical, tantos estudos bíblicos, você já deveria ser um mestre, ter superado aqueles assuntos pequenos e periféricos. Aquelas coisinhas que você ainda vê como polêmicas pequenas, que são muito baixas diante da profundidade de quem é Deus. Coisas que não precisam nem mais ser discutidas. Ele está olhando para esses irmãos dizendo, olha, vocês ainda estão precisando de leite, não estão conseguindo enfiar os dentes em algo sólido, consistentes. Vocês não conseguiram avançar desde que nasceram de novo. Vocês até nasceram de novo, mas não avançaram. Ficaram no básico ali, naquelas coisas bem miúdas. Stephen New, ele tem uma frase muito interessante, vai servir principalmente para os mais jovens, mas serve para você também, se você se sente jovem ainda. É bem melhor descobrir agora, enquanto jovem, quais são as nossas fraquezas e trabalhá-las, do que deixar os anos nos abater, trazendo-as à tona, bem quando é o tempo em que deveríamos ser líderes e pilares na igreja. É melhor descobrir agora. Trabalhar agora, cuidar disto agora, para quando chegar o tempo de você ser um líder e um pilar dentro da igreja, essas fraquezas não te dominarem mais. Você já ter superado essas coisas.
Meus irmãos, estamos diante de um texto que nos repreende, mas também anima. Por que nos repreende? Porque ele diz, para de querer beber leite. E ele nos anima porque diz, você já devia ser mestre. O autor do texto olha para o futuro e diz assim, meus irmãos, vocês deviam estar em outra posição. Essas coisinhas aí não devia ser base das suas discussões mais. Isso tudo já devia ter sido superado. Vocês já têm condição de terem um conhecimento bem além do que vocês têm. Porque vocês já receberam o suficiente para isso. O que esse texto nos chama a atenção, irmãos, é sobre a importância de progredir na fé. E não só isso, mas a importância de nos medir. De você medir a sua própria vida. Depois de tantos anos de caminhada, nós estamos prestes a ir para mais um acampamento. E eu não sei qual o número dos encontros e retiros que a igreja já teve. Talvez você diga, eu já participei de 10, de 15, de 20, de 30. 30 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois, o que você progrediu do primeiro retiro até este? Essa é a pergunta do autor. Você continua ainda no beabá, você continua indo para o retiro ainda pensando de forma infantil? Como um lugar para brincar, para se divertir, não para crescer na vida com Deus? Para não ter um encontro real e um reavivamento no seu coração? Seu pensamento sobre retiro ainda é um pensamento infantil? Da criança que vai para o retiro e quer passar pasta no outro? É isso que ainda domina seu coração? São esse tipo de coisas que ainda ficam na sua mente? E não a porção da palavra, o crescimento espiritual. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, existem verdades na palavra de Deus que são realmente duras e difíceis de serem explicadas. E o autor deixa isso claro. Ele diz, esta é uma verdade difícil de explicar. Ele está nos dizendo que existem verdades da palavra de Deus que nós não temos condições de engolir mesmo. Que nós mastigamos e parece que não desce. Ele está falando que existem essas verdades. Talvez a verdade do sumo sacerdócio de Cristo, para esses irmãos era uma dessas. Mas em compensação, ele diz que isso não é o suficiente para os irmãos não progredirem na fé. Eles deviam dar passos além disso. Algumas vezes, irmãos, nós somos tentados a ficar nos assuntos preliminares da vida cristã. Em alguns momentos, nós somos tentados a ficar nos assuntos marginais, nos assuntos periféricos. E por vezes, nós passamos a complicar coisas simples, porque os assuntos básicos são mais simples. E porque nós ficamos tanto tempo nos assuntos básicos, muitas vezes nós complicamos aquilo que é simples. E nos ocupamos com assuntos tolos, que já deviam ter sido superados. Talvez esse não seja o seu caso. E se não é o seu caso, glória a Deus por isso. Agradeça a Deus porque você conseguiu progredir e superar aquilo que é mais básico na vida cristã. Você consegue enxergar com a clareza maior as verdades de Deus, o que é certo, o que é errado. Já se foram os dias em que você ficava preso em questões tolas, pequenas. Já se foi esse dia, você já superou tudo isso, mas avalie seu coração. Talvez você ainda está preso em algo. Algo básico, algo pequeno demais. Stuart Olit, ele diz o seguinte, ainda não somos tão santos quanto um pecador alcançado pode ser aqui na terra. A ideia dele é que você precisa continuar progredindo. Ainda não somos tão santos quanto um pecador alcançado pode ser aqui na terra. Nós podemos mais e devemos mais. E a Bíblia nos convida a progredir cada vez mais. O maior perigo que a gente encontra ao ler esse trecho, irmãos, é descobrir que a gente não tem progredido. Esse é o maior perigo aqui. Você se autoavaliar e descobrir que você não progrediu. E além disso, descobrir que você está preso em coisas básicas, em coisas pequenas, em assuntos infrutíferos. E isso é muito perigoso, é o que a Bíblia está nos dizendo. Isso é tão perigoso
porque se você se encontra nessa situação, o convite aqui que nós temos diante de nós é você fazer alguma coisa imediatamente. É você não ficar preso nessa circunstância. A preocupação aqui é a mesma dos pais que têm filhos que não se desenvolvem. Todas as vezes que um pai ou uma mãe tem uma criança e essa criança vai alcançando a idade de realizar algumas ações e a pediatra ou qualquer outra pessoa olha e fala assim, mas já tem 1 ano e não faz isso, já tem 2 anos e não faz aquilo, já são 3 anos e ainda está assim, nessa medida. Essa é uma grande preocupação dos pais com os filhos e dos médicos também com as crianças. Certo? Certo. É a preocupação do autor com os crentes que não cresceram. Você já tem 1 ano e ainda está preso nisso, 2 anos e ainda não caminhou além disso. Você nasceu na igreja e ainda não compreendeu essa coisa tão básica. Sério, você nasceu, foi criado desde a infância dentro da igreja e você ainda vive uma vida dessa forma? Tem algo muito errado. Você precisa urgentemente tomar uma medida para que isso mude na sua vida. Quando nós olhamos aqui então para esse texto, o texto ele está olhando para essa realidade e é como se ele estivesse dizendo assim, olha, já tem gente dentro da igreja grande, está na faixa etária de adulto cristão, mas ainda não paga as próprias contas. Ainda depende dos pais para tomar decisões, mesmo sendo adulto. É gente velha que já tem até filho, já até casou, mas não se responsabiliza pelo que é seu. Já faz de tudo, mas ele não toma conta da própria vida. E ele está falando isso olhando para os cristãos aqui, aos hebreus. Percebe o quanto que ele chama a atenção? Olha, você já tem muito tempo de caminhada. Como esse texto, irmãos, ele pode ser aplicado de forma profunda e verdadeira ao nosso coração. Primeiro, segundo os dados e os médicos, o leite materno é essencial. E se não fosse, Deus não tinha criado assim. Ainda que os médicos digam o contrário. Deus criou assim. O leite materno, ele é essencial, irmãos. Ele é necessário, ele é importante. Só que ele tem um período que ele se faz útil. Ir além desse tempo, eu sei de algumas pessoas aqui que obtiveram ou ficaram no leite materno muito além do tempo necessário. Ter o leite materno, irmãos, além do tempo necessário, não tem o efeito nutritivo suficiente para alguém progredir. Para uma criança crescer. O que esse texto então nos ensina como primeira aplicação? Que o básico, ele é necessário, mas não é o suficiente para avançar. Grave bem isso, o básico é necessário, mas não é o suficiente para avançar, para progredir. Segunda aplicação que nós tiramos desse texto, o convite que ele nos faz é abandonar os rabiscos da pré-escola. Aquela criancinha que chega na pré-escola e só faz rabisco, o grande objetivo dos professores é que ele passe a colorir dentro do desenho, não fora. Então esse texto nos convida a abandonar os rabiscos básicos da pré-escola. Aquilo que a criança ainda está aprendendo. O convite do texto é a gente passar para as grandes obras de arte que retratam o Senhor Jesus Cristo. É conseguir enxergar além do rabisco. É ir bem além daquilo que nós estamos fazendo. O convite do texto, sobretudo, para nós, é para nós virarmos as costas para a salvação da autoajuda. E realmente se entregar à salvação que está em Cristo Jesus. Confiar somente nele. Não nas nossas obras, mas na obra de Cristo Jesus. Tanto é nítido isso, que ele vai falar sobre isso no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 6, quando ele diz, não lançando de novo a base do arrependimento. Ele diz que, pelo contrário, não lançando a base do arrependimento de obras mortas, mas a fé em Cristo Jesus, o ensino do batismo e a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele diz, a gente precisa passar para outros assuntos. Para os assuntos que são mais importantes do que os básicos. E são esses aqui. Então ele deixa isso bem claro. Terceira aplicação que a gente tira para a nossa vida, é que aquilo que torna as coisas complicadas na nossa vida, perceba isso bem,
aquilo que torna as coisas complicadas na nossa vida não é a exigência dos assuntos, ou quantos assuntos vindos da parte de Deus são complicados, mas o fato de que nós não ouvimos a palavra de Deus. Ele deixa isso muito claro, ele diz, olha, eu não vou continuar falando desse assunto, porque ele é um assunto difícil, e vocês demoram a escutar. Então, o que complica as coisas, ou que torna as coisas complicadas na nossa vida, não é a exigência dos assuntos, é porque nós somos tardios em ouvir, demorados em escutar o que Deus já nos disse. Quarta aplicação para a nossa vida. A pior negligência, irmãos, que ele cita no texto é a lentidão em ouvir. A pior negligência, e quase todos os nossos erros, se não todos, eles se dão pelo fato de que nós não guardamos a palavra de Deus. O cristão erra, e ele erra porque ele não guarda a palavra. Então, quando nós olhamos, a pior negligência que você pode ver é a lentidão em ouvir a voz de Deus. Ele já disse, ele já falou, por diversas maneiras e diversas vezes. Quinto lugar, Cristo Jesus, irmãos, ao morrer na cruz do Calvário, também nos chama a progredirmos cada vez mais. Não é só, estou salvo. Ele te chamou para progredir na fé. Cristo não morreu na cruz do Calvário para que a gente fique no básico, nos princípios elementares da fé. A ideia do autor do texto é a ideia de engenharia mesmo, quando ele diz o seguinte, a ideia de Cristo ao morrer na cruz, e o grande plano de Cristo ao morrer na cruz, não é que a gente fique só nas colunas, no esqueleto de uma construção. Vocês devem ver pela cidade algumas construções abandonadas que estão só no esqueleto. Ele está falando sobre isso, ele está dizendo assim, existem alguns cristãos que são só esse esqueleto, não encheram as paredes ainda com aquilo que há de melhor. Então, quando Cristo morre na cruz, ele nos convida a ir bem além desse esqueleto, dessas colunas, dessa base, a encher toda a casa. Penúltimo lugar, como nós podemos aplicar isso ao nosso coração? O nosso maior problema não é o que nos falta ouvir. Eu vou repetir. O nosso maior problema não é o que nos falta ouvir para haver luz dentro de nós. O nosso maior problema é o que já ouvimos muitas vezes, mas não guardamos no coração. Muitas vezes. Mas não guardamos no coração para praticar. Por fim, em último lugar, como podemos aplicar esse texto à nossa vida? O pior que pode nos acontecer, quando nós olhamos para esse texto, é você saber o que deve ser feito, mas complicar o que deve ser feito. O pior que pode nos acontecer é você saber o que deve ser feito e complicar o que deve ser feito. Aí então eu te pergunto, e aqui nós encerramos. Você tem prazer em complicar as coisas? Até as coisas mais básicas, mais simples? Você tem prazer em fazer o fácil se tornar difícil? Porque a base da vida cristã é muito fácil. Essa comunhão, participação no culto, vida de oração, caminhada com Deus, leitura da Bíblia. Você tem prazer em complicar e tornar difícil as coisas fáceis? Por fim, o que o autor dessa carta está nos dizendo é que quando você complica o que é simples e é básico, isso não te torna inteligente, pelo contrário, nos torna infantis. Toda vez que você complica aquilo que é básico na vida cristã, isso não faz de você alguém inteligente. E às vezes alguém pode pensar, eu sou tão inteligente, eu complico coisas básicas. Eu fico preso em assuntos básicos e eu gosto de complicá-los. Meus irmãos, isso não te torna inteligente. Segundo o texto, você se torna uma criancinha que Jesus não pega ao colo. Porque você já devia ser mestre e você ainda está preocupado com coisas muito básicas, coisas infantis. Percebe o quanto que esse texto tem a ver com a nossa vida e com o nosso tempo? Por isso eu te convido, se você tem costume de fazer isso, complicar as coisas básicas, que a partir de hoje você pare com isso. Se você não tem progredido na fé, eu te convido a progredir.
Você progrediu tanto na vida, em tantas áreas, que você já devia ser um doutor, um mestre, um pós-doutorado na vida cristã e não é. Você tem base para isso, recebeu informação suficiente para isso, aprendizado suficiente. É bem capaz que você tenha passado por todos os livros da Bíblia, que várias vezes alguém já tenha te explicado os mesmos capítulos, mas você ainda não aprendeu. Ou se ouviu, não trouxe para o coração, não colocou em prática. O convite de Deus em Cristo é progredirmos cada vez mais. Vamos nos colocar de pé e orar e clamar por essa misericórdia de Deus, para que Ele nos ajude a progredir cada vez mais. Pai Santo e querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua verdade que está aqui diante de nós e nós podemos receber de Cristo Jesus. Ó Deus, louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos faz um grande alerta através dessa carta aos Hebreus, que é um alerta também à igreja do Senhor presente aqui, Deus. Quantas e quantas vezes, ó Deus, nós estamos sendo tardios em ouvir. Por isso nosso clamor é que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia e limpa, Deus, os nossos ouvidos. Nos dá prontidão para escutar, ó Deus, a Tua voz. Nos torne, ó Deus, um coração pronto para ouvir, Deus. Tardio para falar e tardio para se irar, mas pronto para ouvir. Nos ajude, Deus, a trazer a Tua palavra da mente para o coração e para a vida prática, Deus, para a vida litúrgica, para o dia a dia. Ajuda-nos, Deus. Sem a ajuda e intervenção do Teu Santo Espírito, nós não conseguiremos, Pai. Ensina-nos, ó Deus, o quanto é importante tomar a Tua palavra para nós, ó Deus, e avançarmos cada vez mais. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito, glorioso e poderoso Pai, que as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, povo de Deus, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Maranata, aleluia, amém.